E aí eu pergunto, será que a nossa cidade, por exemplo, no andar de uma criança, será que ela está se comunicando com essa altura, com essa perspectiva que a criança tem, com a velocidade que a criança tem? Em que pé está a nossa situação, né? Como é que a gente está agindo coletivamente? A gente está na contramão do slow, a gente está na velocidade. A ideia de velocidade te faz ter uma perspectiva onde você não consegue digerir e nem entender e nem mapear-se no meio, no teu espaço, né? Trabalhar coletivamente, você também já tem que achar uma velocidade comum, não é mais aquela velocidade que vai passando por cima. Então, a bicicleta é um vetor de vários assuntos, é sim. Ela traz uma perspectiva da cidade que você consegue ter uma melhor digestão, ela traz uma velocidade muito mais humanizada, que é na medida da sua capacidade, do seu corpo, né, da sua saúde, dessa extensão que a bicicleta é do próprio corpo, é onde a velocidade tem ali o seu limite, onde tem ali a sua saúde. Né? O quanto a gente deve incluir as crianças no nosso planejamento ou pensar nos nossos planejamentos em relação à nossa vida futura com as crianças. E aí eu pergunto, será que a nossa cidade, por exemplo, no andar de uma criança, será que ela está se comunicando com essa altura? Com essa perspectiva que a criança tem, com a velocidade que a criança tem, enfim, a gente começa a exercer uma inclusão maior, né? E a velocidade, definitivamente, por si só, não é inclusiva. Então, a gente esquece qual é a perspectiva humana nessa cidade. Então, a cidade ela está construída para os carros ou para os motores, né? Eu entendo que ela está construída pela ideia de fluidez, sabe? E daí cai na ideia de que a gente tem que Isso. deixar correr, velocidade entra como um conceito. Mas essa fluidez, ela está indo para onde, né? Ela está realmente só atendendo esse corpo metálico que não está dialogando. O comércio na cidade precisa desse tempo de digestão. Então, acho que velocidade realmente não substitui, a fluidez não substitui velocidade, né? Ela está sendo muito mal aplicada como fluidez. A gente sabe que fluidez é algo organicamente, é, ele funciona de uma forma orgânica, né? Só que ela atende a uma gama tão plural, ela corre, uma fluidez é algo que corre, fluido, por tantos canais, e quando a gente fala em velocidade, é outra coisa, algo realmente muito mais pontual, como a gente fala, origem, destino, enfim. E aí, outra coisa é a perspectiva. Então, se a gente contempla fluidez de uma forma correta, e se a gente contempla a perspectiva mais plural, e aí são alturas, são tempos de digestão, tempos de articulação, segurança, obviamente, aí a gente pode falar no desenvolvimento de uma cidade. Acho que a gente tem aí uma grande... A gente ainda tem chance, estamos aí em transição, acho que entendendo que algumas coisas não são mais toleráveis, né? Eu entendo que, até agora, a gente, como indivíduo, na sociedade, a gente está com esse entendimento de que o self, né, a pessoa, é algo, é esse motor matriz de muita coisa. Ó, falando de motor aí, mas essa força matriz de muita coisa. Só que agora, eu acho que nessa revisão de falar tudo de novo, a gente precisa exercitar o coletivo. Muito Eu bom. acho que, assim, agora não dá mais para sair em cima do indivíduo e falar recicle. Isso é ponto passivo. Não tem mais negociação em relação ao que o indivíduo deve fazer como corresponsável do seu tempo, do seu espaço, das pessoas futuras e das presentes. Não tem como negociar mais isso. Mas o que talvez a gente possa fazer agora, numa oportunidade de revisar e recontar tudo, é chamar para o coletivo. Então, assim, quais são as grandes massas, quais são os grandes corpos que a gente tem?
é o corpo social e político de uma cidade, de um bairro, de uma casa. São esses núcleos. Qual é o outro corpo social que a gente tem? Qual é o outro corpo, né, que a gente tem? É o corpo das indústrias, das corporações, dos grandes grupos, das organizações não governamentais. Então, agora sim, numa oportunidade de ativar mais corpos, agora eu acho que o indivíduo não pode mais negociar, a gente precisa facilitar essa vida do indivíduo que é corresponsável ambientalmente, filosoficamente, pelo ecossistema, pela sua vida e futura, mas a gente agora precisa focar, eu entendo como nova fase, como transição, no coletivo. Então, as pessoas precisam se juntar, se manifestar, fazer protestos e defender, autorizar a voz de um coletivo, sabe? A gente está, eu acho que numa transição ainda de olhar e falar assim, mas... E valorizar essa voz que às vezes é de denúncia, às vezes é de vítima, às vezes é daquele protesto. Porque a gente às vezes condena, né? Não tem nada o que fazer, está militando, está protestando, está manifestando, vai trabalhar, né? Quantas vezes a gente não ouve e isso não é sonoro para a gente, vai trabalhar? Não, não é no campo individual que essa pessoa tem que trabalhar. Ela está fazendo parte de um corpo social e esse corpo social tem que ter voz e a gente tem que, acho que, somar isso. Acho que essa é a nossa oportunidade, sabe? Fazer as coisas de forma mais coletiva. Então, pluralizar a perspectiva, trabalhar nos conceitos slow, como você falou, é um dos modos, ou talvez o modo mais agregador que a gente tem de se desenvolver, de impactar. Tem que ter uma vontade política, tem que saber direcionar projetos e orçamento para que a gente preze pela vida, né? Pela preferência à vida. Então, a velocidade realmente fica algo muito sério e fatal se a gente pensa que as coisas estão construídas por essa pretensa ideia de chegar no lugar, não importa como, tem que chegar logo. A gente tem que chegar bem, que o percurso seja também seja motivo, né? Que o percurso também seja um dos motivos para a gente se deslocar. Então, tem que ter essa cumplicidade. Então você vê, eu comecei mesmo a pedalar lá novinha, mas eu fiquei um tempão sem acessar a bicicleta, sem usar a bicicleta. E eu só fui retomar ela, e também com muito mais consciência, depois de uma viagem que eu fiz também para fora do país. E aí algo muito curioso aconteceu, porque eu fui só para passar uma semana, comemorar meus 30 anos, e aí eu cheguei e estava na Inglaterra, estava visitando uma amiga. E aí entrou em erupção aquele vulcão na Islândia. Foi em 2010, eu acho isso. E aí ele fechou todo o espaço aéreo da Europa toda, assim. Então ninguém mais saía nem entrava. E aí eu já tinha que ter voltado, minhas férias no trabalho já tinham passado, acabado, trabalhava no Sesc. E aí o aniversário da minha filha de 2 anos eu perdi porque eu não podia sair da onde eu estava. Eu estava na Inglaterra. E aí eu fui super feliz para conhecer uma cidade nova, já comecei a sentar, comecei a entrar no metrô, pegar o jornal e tentar ler, porque eu já estava fazendo parte do cotidiano, fiquei muito mais do que eu imaginava, fiquei 1 mês e meio, e uma coisa que me chamou muito a atenção é que tinha muitas pessoas, muitos homens e mulheres, levando suas crianças na bicicleta. E como eu perdi o aniversário da minha filha, eu estava muito mexida, eu chorava quando eu via as crianças na cadeirinha, assim, e por todos os lugares, no caso era Londres, né? Por todos os lugares, pedalando na canaleta de ônibus, sabe? Pedalava em todos os lugares. Eu falei, cara, quando eu voltar, eu vou dar essa experiência para minha filha. E assim que eu conheci o Fernando, assim que eu entrei no movimento cicloativista, e assim que eu comecei também a não negociar essa experiência com a minha filha. Então, ela passava e ela sempre tinha 3 coisas que ela fazia no caminho, mas sempre, quando a gente começava a andar de bicicleta com ela, era apontar um cachorrinho, ela sempre fazia isso, eu fazia essa lista todo dia. Ela apontava um cachorrinho, ela reclamava do meio-fio e ela queria que tinha que parar sempre em algum lugar para pegar uma flor. Gente, é inesquecível, isso é impressionante, porque era Que todo santo ótimo. dia esses 3
cheques, É o assim, que a mundo gente tem que dela, né? fazer. Olhar pelo mundo dela. Eu estou aqui na Bicicletaria Cultural, né? Estou num lugar aqui que é esse cimento fértil na cidade. Fica o convite aqui para quem não conhece. A Bicicletaria Cultural é esse berço que permite o fortalecimento do cicloativismo, esse lugar criativo de receber projetos, uma produção autoral, local. É um trabalho com essa extensão do corpo que é a bicicleta. Então, você falou, né, Bernadette, que é um lugar de você arrumar sua bicicleta, mas se você já sabe, a gente empresta a ferramenta, porque o assunto aqui é autonomia e essa tua participação na sociedade. Então, a Bicicletaria Cultural fica aqui no centro, vale o convite, vale a visita. A gente transborda aqui para a cidade a fala da bicicleta. Eu não podia passar sem falar desse lugar aqui, que é o berço de tantos sonhos, de tantos encontros, de tantos projetos que já aconteceram e que vão acontecer.